Show de bola, pessoal. Só vou corrigir esse errinho que tem aqui dentro de bairro aqui, dando apenas então cadastro de bairro, certo? Tá ok, só para ficar aqui 100%, certo? Vejo que ele está funcionando aqui perfeito, certo? Opa, só atualizar o... Deixa eu fechar esse cara aqui e abrir de novo ele aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Executar ele aqui, bairro aqui, certo? Então veja, pessoal, que está funcionando o cadastro perfeitamente, tá? Não tem nenhum problema aqui, certo? Agora, normalmente nos sistemas web, então tu tem ali uma lista, aí tu clica para gravar, ele abre uma outra janelinha. Então é mais ou menos isso que nós vamos começar a fazer agora. Vamos separar um pouquinho mais esses códigos aqui para ficar melhor aí a nossa programação. Tá certo? Então, olha só. Eu vou criar aqui uma página aqui, onde eu vou ter só a lista de bairros. Tá certo? Vamos criar aqui uma página só para a lista de bairros. Então, vamos vir aqui, ó, New Page. Botamos esse cara aqui, o template. Certo? Vamos salvar como lista de bairros. Ok? Lista de bairros. Onde dentro dessa nossa lista de bairros aqui, eu vou colocar simplesmente esse cara aqui, Ctrl C e Ctrl V. Ctrl V aqui, certo? Tá aqui a minha listinha de bairros, tá certo? Eu vou executar só ele aqui. Aqui, ó, vejo que ele trouxe aqui só a minha lista de bairros aqui. Certo? Então tá perfeito isso daqui. Então o que eu quero que ele faça, pessoal? Esse cara aqui, essa minha lista de bairros aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia botar aqui um botão então de adicionar. Olha só, esse botão aqui ia ser então para adicionar. Eu poderia botar um outro botão aqui então para alterar, certo? Alterar, e vamos botar aqui mais um aqui para excluir. Assim vocês vão ter um CRUDzinho aqui completinho aqui para vocês trabalharem e aprenderem, né? Então excluir, ok? Beleza, então eu tenho aqui os meus 3 botõezinhos aqui, e o que nós vamos fazer aqui, ó, veja que já estão os 3 botõezinhos aqui. Agora a gente vai fazer isso aqui funcionar. Então quando eu mandar adicionar ou alterar, eu quero que ele abra um outro formulário, certo? Ou em branco ou com o dado que está selecionado. E se eu mandar excluir, simplesmente ele vai excluir aqui, tá certo? Muito bem, então como que nós vamos fazer isso daqui? Isso aqui é uma parte realmente muito importante, vocês precisam saber. Vocês vão ver, pessoal, que na verdade é extremamente simples, tá certo? Bom, nós temos a lista de bairro, certo? Agora a gente vai criar uma nova página aqui, certo? Também usando o template. E vamos salvar de... vamos estar assim, grava ou salva bairro, certo? Salva bairro. E aí não importa se é uma inserção, se é uma alteração, enfim, tá certo? Eu vejo que eu estou até dando esse nome aqui apenas para ficar realmente bem intuitivo, bem fácil de vocês assimilarem ele, tá certo? Então, vamos ver aqui. Vamos trazer aqui essa descrição aqui. Vamos clicar ela e arrastar para cá. Então temos aqui a descrição do bairro, tá certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte: a gente vai botar um botão aqui, certo? E aqui esse botão, então aqui nós vamos dar o nome aqui de gravar, salvar. Pode ser? Pode ser, né? Ok, então, beleza. Aí esse cara, a gente vai ter que fazer uma forma com que ele identifique se é uma alteração, se não é uma alteração e tudo mais, tá ok? Então, vamos voltar para a nossa lista de bairro, certo? E nesse nosso botão excluir, agora que começa a entrar realmente as partes boas, tá certo? Agora que a gente vai fazer isso aqui funcionar. Bom, pessoa clicando aqui, o que vai fazer? Nós vamos vir aqui no server aqui, e a gente vai dar um hrset para
para o bairro, certo? E eu vou chamar aqui, ó, page display, ou seja, mostre exatamente a tabela de salva bairro. É isso aqui que eu quero que ele faça, tá certo? Então, o que vai fazer? No momento que o cara acessar aqui, ele vai chamar aqui. Deixa eu executar isso aqui novamente lá. Pera aí. Vamos rodar isso aqui novamente lá. No momento que eu adicionar aqui, ó, vejo que ele chamou aqui a minha descrição do meu bairro, tá certo? Vejo que nada demais, né? Só que se eu clicar em alterar, o que ele vai ter que fazer? Ele também iria chamar ele, só que a diferença é que ele teria que passar uma informação a mais aqui. Então tem alguma coisinha aqui a mais que nós vamos ter que fazer quando for alterar. Bom, nesse primeiro momento, já vamos fazer agora do alterar. Já vamos fazer tudo isso aqui de uma vez numa aula só, porque vocês já estão, acredito que num nível bom aí, né? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Pergunto para vocês quando que ele vai ter que chamar, certo? Quando tiver um desses caras selecionados, certo? Vai que tu fez lá uma engenhoca lá que tinha um campo aqui e não tinha nenhum selecionado, por exemplo, certo? Então, a gente teria que, primeira coisa, dizer para ele que se na minha tabela select, table select, se no meu table select, daí eu passo o nome da minha tabela, table bairro, certo? Se for igual a -1, certo? Ou seja, significa que eu não tenho nenhum selecionado. Então o que eu vou fazer? Vou dar um return, certo? Simplesmente isso. Veja que é uma coisa extremamente simples, tá ok? Neste caso, o meu page display aqui, ele vai permanecer aonde? Na minha lista de bairros, ou seja, eu permaneço na minha lista de bairros aqui. Opa, deixa eu cancelar aqui. Certo? Eu vou permanecer nessa minha lista de bairros. Bom, aliás, desculpem, óbvio, se ele não retornar, aí eu quero que ele vá para o salva bairro, desculpem. Na verdade, eu já estou na minha lista de bairros, né? Tá certo? Então, olha só, vamos rodar esse cara para vocês verem. Olha só. Estou aqui, certo? Mandei adicionar, veio para cá, tranquilo, certo? Mandei alterar, certo? Mandei alterar, certo? Cliquei aqui, olha aqui, ó, veio aqui para alterar. Se eu não tivesse nenhum selecionado aqui, ele iria ficar aonde eu estou, tá certo? Então, às vezes pode acontecer, tu fez lá uma programação lá, enfim, né? Tinha lá um campo, ou você setou lá o foco em um outro campo, enfim, né? Tem um monte de coisa aí que pode acontecer na tua programação em que você de repente não tivesse o cara selecionado aqui, tá ok? Bom, é mais uma garantia mesmo aqui na nossa programação. E agora então só falta a gente implementar a programação lá do adicionar, do alterar e lá dentro do nosso salvo aqui. Falta só a gente implementar então a questão aqui do salvar, ele identificar se é uma alteração, se não é, se a alteração ele já vir aqui e inserir o dado, e também a parte do excluir. Então faremos tudo isso na próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau!